Galerinha, tudo bom? Estamos de volta com mais um direto do Trono de Deus. Olha que maravilha, né? Estamos ao vivo aí. Desculpa o atraso pra galerinha, é porque eu tive um imprevistozinho aí com seu João, mas já tá tudo bem, tudo certo, para a honra e glória do Senhor. E a gente hoje continua no do trono, recebendo palavra aí do Pai, direto do Pai, né? Das luzes, direto de Deus, direto do Senhor, para que a gente possa estar conversando aí e dividindo informações, dividindo coisas que o Senhor traz aos nossos corações, né? E o Senhor fala comigo, fala com vocês também, né? E aí que o Senhor possa estar trabalhando nas nossas vidas. Se você tiver algum comentário, alguma coisa que você queira colocar aí pra gente, fala, por favor, para que possa estar acrescentando nas nossas vidas. E se você tem algum pedido de oração, coloca aí também nos comentários seu pedido de oração. A gente vai estar orando por você. E se você tem vergonha, eu não quero me expor e tudo mais, pode colocar só ore por mim. Mas eu não quero nem fazer isso. Vai lá no direct, pede oração. Não tem problema. A gente coloca no grupo de oração e estaremos orando por você, né? E espero que vocês estejam orando por nós também, né? Que o Senhor possa estar abençoando as nossas vidas todos os dias. E o pessoal do replay também, não é porque essa palavra ela acontece 12:05 que o Senhor só abençoa 12:05. Não, Ele nos abençoa em todo o tempo. Se você só tem tempo para assistir depois, não tem problema. O Senhor vai falar ao seu coração como falou ao meu, como falou o coração de Marcelo aí. E a gente vai poder estar conversando todos os dias a esse respeito, né? De segunda a sexta, todos os dias, né? De segunda a sexta. Mas sábado e domingo também. Só que sábado e domingo é dia de descanso. Não é não, Marcelão? Marcelão tá entrando aí. Boa tarde, meu querido indesistível. Estamos mais uma vez aqui direto do trono para falar sobre Gênesis capítulo 13. É E isso tem aí. uma discórdia aí, tem uma parada aí que vem altos insights dentro da nossa mente, do nosso cérebro, da nossa cabeça, que é importante falar e conversar. A gente, na verdade, começou a conversar um pouquinho sobre isso ontem, Cláudio, no do trono de ontem. E É aí, verdade. incrivelmente, e sem combinar, tem uma parada hoje aqui diferente. E é tão diferente que não deu tempo nem de estudar sobre isso aqui. Eu vou falar mesmo, porque eu não sou, eu sou homem para que minto e sou filho do homem para que se arrependa. Mas eu sou filho Não de vou mentir, Deus, só vou então me eu preciso falar. arrepender, né? Exatamente. Ele diz assim, ó. E Abraão saiu do Egito para o sul. É capítulo 13 mesmo, né? É isso aí. Ele, a sua esposa e tudo que tinha, e Ló com ele. E Abraão era muito rico em gado, em pratas e em ouro. E ele foi em suas viagens do sul até Betel, até o lugar em que a sua tenda havia estado no início entre Betel e Ai, até o lugar do altar que ele fizera ali no início. E ali Abraão invocou o nome do Senhor. E Ló também, que foi com Abraão, tinha rebanhos e gados e tendas. É impressionante, né? E a terra não foi capaz de comportá-los para que pudessem habitar juntos, porque eram muitos os seus bens, de modo A que gente, não puderam habitar juntos. Oi, a diga. gente podia dar uma pausa aí e falar um pouquinho sobre esses versículos e depois dar continuidade. O que você acha? Pode ser, Então vamos lá. pode ser. Ah, a gente começa aí no versículo 1. Abraão, ele na verdade, ele foi forçado a sair do Egito. Olha que interessante, né? O povo de Israel, quando foi para o Egito, no tempo de boa tarde, Teresa, seja bem-vinda, Deus abençoe aí você, viu? Então, o povo de Israel, quando foi para o Egito com Jacó, né, e tudo mais, eles foram forçados a ficar no Egito. Olha só. E Abraão, nessa época, ele foi forçado a sair do Egito. Eu não tenho certeza, mas se eu não me engano, foi quando ele mente falando que Sara é sua esposa, né? Ou É é sua sua irmã. irmã.
Ele que não não é mente, mentira, né? é Sara é verdade. irmã dele, mas é sua É. esposa. É exatamente isso. E aí o faraó recebe aí uma ameaça do próprio Deus. Deus diz para ele, né, que em sonho, ó, isso aí não tá O bicho vai legal. pegar. E É. aí ele dá muitas riquezas para Abraão e manda Abraão sair. Fala, não, Abraão, ó, não quero problema com seu Deus, não quero problema com você, e cai fora. E aí ele cai fora, né? Então, assim, ele tá saindo, ele é obrigado a sair, e aí ele volta para o sul nessa época, para a terra que Deus havia prometido, né? E Uhum. aí o que que acontece? Quando ele está indo em direção a Betel, né, que é uma das áreas de Canaã, que é a terra prometida desde o início, que aí é mais uma vez que comprova aí que o povo de Israel, eles não invadiram Canaã. Canaã era de Abraão, já Sim, desde o início, entendeu? Era a sim. terra prometida para Abraão. Então eles não invadiram, porque tinha gigantes, eles invadiram, tirou todo mundo de lá, não. Já era a terra de Abraão, já era uma terra prometida há muito tempo. E aí eles estão indo para essa terra prometida, né? É uma terra onde tem mais vegetação, uma terra onde tem mais chuva, uma terra, né, onde é maravilhosa, enfim. Mas o Senhor frisa ali uma coisa interessante, que Abraão já era rico. Uhum. Olha que interessante. Abraão já Sim, era rico. Então sim, Abraão não estava procurando riqueza. Abraão não estava procurando poder. Abraão não estava procurando nada disso. Ele já era rico. sim. Ele não precisava dessas coisas. Ele está indo para a terra que Deus prometeu a ele. Ele não está indo em busca de nada. Ele está indo em busca do Senhor, do que Deus diz para ele que era para ele fazer. Mas ele já era um Uhum. homem rico, né? Sim. Isso é importante É. frisar, porque às vezes as pessoas pensam assim: Abraão saiu da terra dele para procurar riqueza. Abraão queria. Não, Abraão só obedeceu a Deus. Ele não precisava de nada. Ele já era um homem rico. E o Senhor deixa isso claro. No 2, Abraão era muito rico em prata Uhum. e em ouro. Uhum. Então ele foi na sua viagem até Betel. Sim, na verdade, ele não tinha o que ele queria. Ele tinha uma riqueza, mas ele ainda não tinha Isaac. Ele não tinha filho, Deus já tinha prometido isso para ele. Não, não prometeu isso para ele ainda, porque ele ainda está aqui com Ló. Ele promete nos próximos capítulos. É. E aí o que que acontece? Mas Deus já tinha prometido que ia dar uma grande nação para Abraão. Saia daqui de sua parentela e eu, tá vendo as estrelas no céu, as areias do É, mar, eu era a darei. promessa de um filho, né? Exatamente, Era a promessa de filhos. Por quê? Porque exatamente, eu só tenho uma grande nação se eu tiver filhos. exatamente, Né? Então exatamente. ele entendeu que Deus estava tratando com ele ali. Uhum. E aí o que que acontece? Sim. E aí o que que acontece? Acontece o seguinte. Dentro desse processo, ele começou a caminhada. É como a gente falou ontem, quando Abraão recebeu de Deus uma ordem de que saia do meio da sua parentela e vá para uma terra onde eu te mostrarei, ele começou a vagar, ele começou a caminhar. Como está escrito em Salmo 85, ele começou a andar e Deus foi colocando o caminho pelos passos dele, né? Ele foi É isso colocando o aí. caminho pelos passos dele e ele foi um cara que não deixou de acreditar. Porque se ele deixasse de acreditar, ele não seria o pai de multidões de hoje. É isso aí. Meu pai e seu pai. Então, o que que acontece dentro desse processo? Acontece que o acreditar foi muito importante. E aí ele começou a zanzar de um lado para o outro. E Deus, ele recalculou a rota, inclusive com Abraão. Por que que eu percebo isso? Eu percebo isso, Cláudia, pelo seguinte, olha só. Você diz aqui, vamos ler aqui, e aí a gente vai parando e falando, né? Esses primeiros versículos. Abraão saiu do Egito para o sul com sua esposa, depois que ele saiu do Egito lá porque ele tinha mentido que era sua esposa, e Abraão era muito rico. E aí foi em viagem, de repente ele voltou para um ponto inicial. Olha só, como ele volta, como é impressionante como não tinha um caminho traçado até então.
certo? Deus ainda não tinha falado nem mostrado um caminho traçado para Abraão até então. Ele simplesmente estava caminhando, continuava caminhando. E ele estava tão caminhando que ele voltou para um lugar onde ele estava onde? Até o lugar do altar que ele fizera ali no início. E ali Abraão invocou o nome do Senhor. E Ló também foi com Abraão. Tinha rebanhos e gados e tendas. Ele não fala em momento algum que Ló também levantou um altar e também clamou a Deus. Fala Não, que ele Ló só tinha foi com bens. Abraão. Ló também, que foi com Abraão, tinha rebanhos, gados e tendas. E a terra não foi capaz de comportar os dois para que eles pudessem habitar juntos, porque eram muitos os seus bens. Ló também tinha muitos bens. Olha só, mesmo que você esteja com uma companhia indesejada, e não é indesejada por Abraão, porque Abraão não era não não deixava de desejar a companhia de Ló, mas não era propósito de Deus que eles andassem juntos. Porque se for, Marcelo, por que que você diz que não era propósito de Deus? Porque se fosse, eles estavam juntos até Exatamente. o fim dos tempos. Mas Deus disse para Abraão: saia de perto da sua parentela, vá para uma terra onde eu te mostrarei. E Abraão levou, Ló. ou Ló se ofereceu, não sei, não está escrito isso. E Abraão ficou sem jeito, disse assim: tá bom, vamos, porque eu tenho você no meu coração como. Porque o Como pai de filho. Ló era falecido. Uhum. Ele era tio De de Ló. Ló, e ele Então, tinha Ló como filho. tinha uma responsabilidade paterna ali no processo. Mas ainda assim, Ló precisava passar por um período de maturidade e crescimento. Quantas vezes nós precisamos passar por um período de maturidade e crescimento? E infelizmente os nossos pais, tanto na fé quanto os nossos pais terrenos, não permitem que isso aconteça por amor que ele tem a nós. E aí o que que acontece dentro desse processo? Não nos deixa nos frustrar, né? E aí o que que É, acontece nesse exatamente. processo? Acontece que, ou que acontece com toda a família quando está muito junto. Acontece os desentendimentos, acontecem as brigas, acontecem as coisas que ninguém faz de propósito, mas que é normal de acontecer em culturas diferentes, em pensamentos diferentes. São culturas E, é diferentes. e é interessante Abraão colocar, louva a Deus. e é Ló interessante quer saber colocar dos bens. que, na verdade, a briga não foi nem entre eles dois não brigaram. A briga é entre os pastores deles, né? Lá o 7 Exatamente. diz: e houve uma contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam na terra nesse tempo. Então, assim, a contenda não era contra Ló contra Abraão, era os pastores contra os pastores ali. É isso aí. Então, assim, eles Mas olha estavam só, bem. sim. E olha só que interessante, Cláudia. Como eu estava falando assim, a prosperidade, ela caminha com Abraão desde quando ele saiu da Mesopotâmia, do crescente fértil para entrar no deserto. E quando ele fez isso, Deus acompanhou Abraão e ele foi prosperando com o passar do tempo no meio do deserto. E quando nós prosperamos, os que estão na nossa volta, independente de que não estejam no planejamento, também prosperarão. Olha só que extraordinário, porque ele diz que Ló também era próspero, também tinha riquezas, também tinha muitos bens, né? Então, e aí depois quando ele vai, ele toma essa decisão, de Abraão disse a Ló, que não haja contenda, eu te suplico, entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, pois somos irmãos. Não está a terra toda diante de ti, suplicou-te que te apartes de mim. Se tomares a esquerda, então eu irei para a direita. E se apartares para a direita, então eu irei para a esquerda. E Ló levantou os olhos e viu toda a planície do Jordão, do rio Jordão. Olha só, ele olhou onde tinha fertilidade fácil. Foi assim que Ló decidiu.
Ele olhou onde tinha fertilidade fácil, ao longo do Rio Jordão, onde tinha água abundante e tranquilidade para crescer ainda mais. Ou seja, ele escolheu a parte mais fácil da vida. E ele diz: viu toda a planície do Jordão, que era bem regada em todo lugar, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a planície do Jordão, e Ló viajou para leste, e eles se apartaram um do outro. Abraão habitou na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da planície, e armou sua tenda em direção a Sodoma. Mas os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores diante do Senhor. E o Senhor disse a Abraão, depois que Ló se apartou dele, olha só que insight, Cláudia. Depois que você toma decisões assertivas, depois que você se aparta daquilo que não está te fazendo bem, depois que você não fica com medo, sabe quantas vezes nós recebemos um direcionamento de Deus de fazer algo e nós ficamos inseguros e com medo de tomar essa decisão. E quando a gente faz isso, enquanto a gente fica se apegando àquilo que a gente vê e que a gente tem clareza, enquanto isso acontece, a bênção maior preparada para nós não é revelada a nós e não chega a nós. Não é revelada a ti e não chega até a ti. Então, quando ele tomou a decisão, Abraão tomou a decisão de que pegue suas coisas e vá embora para a gente não brigar, eu te amo pra caramba. E ele decidiu, e Abraão podia falar assim, você é muito esperto, tá querendo... Não, Abraão disse, tá, beleza, você vai para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E Ló decidiu o mais fácil, decidiu onde ele via prosperidade. Olha só que interessante isso. Provavelmente, a influência de Ló sobre as decisões de Abraão fez com que ele voltasse para esse ponto novamente. Entende isso? Por quê? Porque ele sempre ia para onde eu vejo e está tranquilo. Mas Deus queria que ele caminhasse e eu coloco o caminho debaixo dos seus pés. Diga. Não, minha mãe que trouxe um cafezinho para mim, ó. Isso é mãe, velho. Pensando o quê? E aí, o que acontece nesse processo? Acontece que quando isso aconteceu, Abraão habitou na terra de Canaã e Ló habitou nas cidades da planície e armou sua tenda em direção a Sodoma, mas os homens de Sodoma eram extremamente perversos pecadores diante do Vamos Senhor. voltar a esse ponto que você estava falando, que eu acho muito importante, E é o bom Senhor frisar, disse né? a Abraão, depois que Ló se apartou dele, eleva Eleva agora os os seus teus olhos. olhos e olha do lugar que estás para o norte e para o sul, e para o Voltar a leste esse ponto aí e para o oeste. que você Porque colocou, que eu acho que é toda a terra o que mais tu vês, importante. que toda a terra que tu vês, para sempre eu te darei, e a Perfeito, tua semente. perfeito. Ele diz, né? Olha só, para mim, é a parte mais importante. Quando você está olhando para o que você pode ter, para o que você pode conquistar, você acaba num caminho diferente do caminho que Deus tem para você, né? Como você colocou muito bem, Ló olhou e viu uma terra bonita, uma terra próspera. Ele não viu muito trabalho nem muito desenvolvimento e ele acabou no caminho do mal. O Senhor é muito claro em dizer que ele foi para uma terra aonde as pessoas eram perversas, onde eles tinham maldade em seu coração. Então, Ló olhou o que ele podia ter. Ele olhou ao longe e viu o Uau, que ele podia ter. Isso é muito exatamente. importante. E Abraão olhou ao longe e olhou e viu o que ele podia ser, porque ele tratando aquela terra, ele cavando poço, ele seria um homem diferente. O Senhor fala para ele claramente: olha para o alto, não olha para o que você tem, olha para quem você é. Você é filho de Deus. Olha para o alto. Ele não diz olha para a terra, ele diz olha para o alto.
É Olhe isso para aí. os céus, olhe para quem você é. Você é filho de Deus. Ponto. O resto quem te dá sou eu. E muitas vezes a gente faz como Ló. A gente olha a terra vizinha. A gente olha o terreno do outro. A gente olha o que a gente pode conquistar. A gente olha o que está nos faltando, né? E muitas vezes a gente acaba no caminho errado, porque a gente fica, né? Porque, porque a gente aprende a modelar. Ah, eu tenho que modelar pelo que o outro, né, conquistou e tudo mais. Mas de forma que eu não perca a minha essência. Sim, De forma que eu não perca a minha essência. Então eu olho e modelo. O que o outro faz? Sodoma e Gomorra era uma terra de pessoas más, de pessoas perversas. Abraão olha para o alto e vê deserto. sim. E ele só tem ele e Deus ali naquele caminho. Ele E ele Deus, ele disse: Deus, ele tá Deus. massa, vambora. Ele disse: Entendeu? vambora. Porque, É, porque não me importa o deserto que eu vou passar. Não me importa o deserto que eu vou passar se Deus estiver comigo. Não adianta eu estar numa grande terra bonita, cheirosa, linda, maravilhosa e não ter o Senhor dos Senhores na minha vida. Não adianta. Porque o que eu vou conquistar? Sodoma e Gomorra. E é se eu isso for para o aí. deserto, mas Deus estiver comigo, o que eu vou conquistar? Canaã. É isso aí. E é impressionante, porque a partir do momento que nós tomamos essa decisão, Cláudia, isso que é o mais importante na minha cabeça. Na minha cabeça, o mais importante, o mais extraordinário, o mais cabuloso é justamente isso. É a partir do momento que eu tomo uma decisão, eu tomei a decisão, cara, eu tomei a decisão. Tomei a decisão de cumprir aquilo no qual Deus disse que era para eu fazer. Eu tomei essa decisão. Eu consegui fazer isso. Eu consegui verdadeiramente fazer isso. Assim que isso aconteceu, Deus chama Abraão e fala assim: ó, não foi. Deus não ficou cutucando Abraão. Ei, já te falei, aparta-se de Ló. Ei, já te falei, aparta-se de Ló. Ei, te falei, aparta-se de Ló. Ei, já te falei, saia do meio da sua parentela. Ei, já te falei. Não, ele deixou que Abraão tomasse a decisão. Ele deixou que Abraão tomasse a decisão. Deus está esperando que você tome a decisão daquele que ele já disse para você tomar. Ele falou para Abraão. Ele chegou É para verdade. Abraão numa tendinha lá no Crescente Fértil, na Mesopotâmia, e falou para ele: saia desta terra e venha para uma terra onde eu te mostrarei. Largue a tua parentela. Ele foi claro, ele falou: largue a tua parentela. E Ló falou assim: eu também vou. E ele não falou assim: não, peraí, não é assim. E ficou girando, criou riqueza, prosperidade, ficou mentindo a respeito de quem era a mulher dele e que era irmã dele, mas era a mulher dele, e ficou girando, girando, girando até chegar no mesmo ponto de antes, onde ele construiu um altar. Ele diz isso: construiu um altar, fui lá onde no mesmo lugar eu voltei para o ponto inicial, velho. Faz Abraão, pai de multidões, aquele que foi, ele voltou para o ponto inicial. E você fica chateado porque tu volta para o ponto inicial. E a Fico gente mesmo. fica chateado porque a gente, poxa, eu tô aqui de novo, eu tô perdido na floresta, já arrisquei essa árvore aqui Mais uma 10 vez. vezes e estou passando por ela de novo. É Aí o porque Senhor fala assim existe para você: algo que você precisa se apartar e que você não está se apartando, algo que você está apaixonado. Você está você ainda completamente não apaixonado. amadureceu. Precisa amadurecer. Está faltando alguma Eu assisti coisa em tudo. um cara que eu passei a admirar ainda mais depois de eu ter visto esse IGTV dele, que ele fala assim, alguém pergunta para ele assim: Douglas, por que que as pessoas, mesmo sabendo que não podem fazer alguma coisa, é tão difícil de não fazer alguma coisa? Por que que é tão difícil de não fazer aquilo? Eu sei que é errado, eu sei que é pecado e ainda assim eu faço. E ele fala assim: as nossas decisões, elas são tomadas não por aquilo que eu sei ou deixo de saber. As nossas decisões são tomadas por aquilo que eu amo, por aquilo que eu sou apaixonado, por aquilo onde o meu coração está. Por isso que Jesus Cristo falou para aquele jovem rico: doe todas as suas coisas e me siga. Porque o coração dele estava nos bens e na riqueza.
e nós tomamos as nossas decisões por aquilo que está no nosso coração. Quantas vezes nós ouvimos falar que Coca-Cola não serve, que não presta, que faz mal, que é ruim, e mesmo assim, porque nós temos Mas como que eu posso ter um relacionamento amoroso com uma Coca-Cola, com um café, entendeu? Em excesso. Simples. Muitas das coisas boas da nossa vida aconteceram no processo de tomar um café, de estar com uma Coca-Cola, de transbordar com a família num Cria uma almoço e ter uma situação Coca-Cola. emocional. Exatamente. Então, nossas decisões, elas são feitas a partir daquilo que nós amamos e não daquilo que nós sabemos. Marcelo, então como é que eu faço para mudar isso? Ame a Deus sobre todas as coisas. Eu preciso viver com pessoas que fazem aquilo para eu criar um novo momento de amor, um novo me apaixonar por aquilo. Olha só, é impressionante isso, porque olha só, quando eu costumo ir para o boteco, ouvir o pagode, curtir a cerveja e estar com os meus amigos, eu curto esse momento, porque esse momento me gera um momento de dopamina, de felicidade, e eu entendo isso como um momento feliz na minha vida. E aí, como eu criei isso várias e várias vezes, todas as vezes que eu estou lá, eu me sinto alegre, feliz e contente. E aí, o que eu preciso fazer? Criar um momento de alegria, felicidade e contentamento com outras coisas, como ir ao culto, como ler a Bíblia, como ler livro, como assistir. Cara, parar de assistir filmes de assassinato e assistir filmes, viver histórias novas, histórias diferentes que vão me fazer me apaixonar e tomar decisões diferentes. Não é pelo que eu sei que as decisões são tomadas. Abraão É sabia pelo que o eu que ela sinto. precisava fazer. É pelo amor, é pelo que eu sinto. Abraão sabia, ele sabia verdadeiramente o que ele precisava fazer. Deus foi claro com ele quando disse: aparta-te da tua parentela. Aparta-te. Aparta-te da tua aparta-te ou aparta-se. Aparta-te Aparta-te. Aparta-te da tua da, parentela. da tua parentela e eu vou te levar a uma terra que eu te E aí mostrarei. você vê que E quando ele aí, toma essa decisão, né, Marcelo? A primeira coisa que Deus diz é: olha para o alto, né? Eleva os teus olhos exatamente. e olha o lugar em que está para o norte e para o sul, do lugar em que, perdão, e para o leste e para o oeste, porque toda a terra que tu vês para sempre, Sempre. não é só hoje, Exatamente. para Exatamente. sempre eu te darei e darei a tua semente, quer dizer, para você e para todos aqueles que vierem de você. E eu Exatamente. farei a tua semente como o pó da terra, de modo que se um homem, que nenhum homem puder contar. Então, ele está dizendo aí, depois que você toma a decisão, né? O que é decisão? É uma incisão, é um corte, é algo que você vai. Quando você escolhe algo, você vai perder outra coisa, com certeza. Mas quando você toma uma decisão, aí é a hora que o Senhor diz: eleva os teus olhos, eleva os teus olhos, porque o que eu tenho para você não é só agora, é para sempre. Não é Exatamente. um momento, é uma eternidade o que eu tenho para você. Exatamente. Uau, é isso aí. Não é um momento, não é um momento, não é só aquele momento da alegria, é a eternidade. É isso aí, Cláudio. E ele diz assim: então Abraão removeu a sua tenda e veio e habitou na planície de Manre, que é Hebrom. E ali, o que ele fez ali? Ele edificou um altar ao Senhor. Então, quando você chegar, o que ele está dizendo aqui? Não pegar Ele na está Bíblia. dizendo o seguinte, ó, aparta-te, o primeiro ponto é, aparta-te daquilo que você precisa se apartar. Deus já falou para você o que você precisa fazer. O segundo ponto é, ouça a voz de Deus, porque ele te mostrará, como ele fez aqui.
Ele te mostra, depois que você se apartar disso, ele vai te mostrar exatamente a terra, a promessa, a E logo em lei, seguida qual. agradeça, né? E logo em seguida, nesta terra, crie um altar de adoração a Deus. Não esqueça de Deus no momento em que ele te colocar onde Dê a disse honra a que vai quem te é, né? A colocar. honra. Dê a glória a quem é a Exatamente. A glória, né? quem é a glória. Exatamente. Cara, que massa, hein? Quer falar mais alguma coisa sobre isso? Eu acho que tá pronto. Só embrulhar e mandar. É isso aí. Tô mandando o negócio para você agora, tá bom? No WhatsApp. Sim, senhor. Paizinho querido, Deus maravilhoso, príncipe da paz, grandioso conselheiro, Deus forte, obrigado por essa palavra. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos não só ouvi-la, nós Amém. queremos praticá-la. Se os nossos Amém. olhos estiverem tapados e cegos, faça com que caia as escamas, Senhor. As escamas dos nossos olhos, porque nós queremos ver. Nós queremos ver aquilo que tem nos atrapalhado. Nós queremos nos apartar de Ló. Nós queremos, Senhor, nos apartar de Ló. Pai querido, Deus maravilhoso, mostra-nos quais são os Lós da nossa vida, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, por não termos nos afastado dos Lós antes. Talvez porque nós não vemos, talvez porque nós os amamos demais para sair. Nos dá força, Pai. Aquela força que vem somente de Ti. Nos enche com a Tua força, Pai, para que possamos, em nome de Jesus, nos afastar de Ló. Para que possamos, em nome de Jesus, alcançar a terra prometida, Senhor. Aquilo que o Senhor nos prometeu. Por dois motivos, Senhor. Porque nós queremos verdadeiramente prosperar. Nós queremos estar melhor hoje do que amanhã, do que ontem e amanhã melhor do que hoje. E Amém. não só por causa disso, Senhor. Porque assim como Abraão, Senhor, nós queremos ser pai de multidões. Nós queremos ser responsáveis por grandes nações, Senhor. Nós queremos, Pai amado, Pai bendito, que a tua palavra, através do nosso testemunho, assim como foi Abraão, através do nosso viver, reverbere, Senhor, ecoe, transborde por várias e várias gerações, eternamente. Porque é assim que a tua palavra faz, Senhor. A tua palavra diz que as bênçãos elas são eternamente, porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Em nome de Jesus, nós já agradecemos pelo teu direcionamento, Pai amado. Amém. Até amanhã. Beijo no coração, até amanhã, até mais tarde. Eu tô mandando aí para você os negócios, tá? Agora. Beijo, beijo. Deus Tá bom. abençoe. Já recebi aqui. Até amanhã.